Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web, nossa aula de número 17, tá? Nós estamos vendo aqui o módulo de CSS no curso e nós vamos continuar a partir na aula passada, né? A gente trabalhou questões como background da página, bordas e sombreamento, opacidade, o tipo do ponteiro aqui, né, do cursor, né, propriedade cursor, valor pointer, né, para aparecer a mãozinha aqui. Tá aqui no código, né, cursor do tipo pointer, tem range, tem outros valores aqui para esse tipo de parâmetro. E agora nós vamos trabalhar. Eu vou criar um outro arquivo aqui dentro da nossa pasta curso. Eu vou colocar um arquivo que ele vai se chamar arquivo 4.html, tá? E nós vamos trabalhar tabela, tá bom? Nós vamos trabalhar a tabela. De modo que nós vamos copiar aqui o código do arquivo 3, colar aqui no arquivo 4 e aqui no corpo da página, né, dentro do body, a gente vai tirar, tá? Tirar esse código e aqui a gente vai começar com a tabela, tá? Nós vamos trabalhar agora a tabela. Lá no estilos.css, nós vamos tirar a questão do background aqui, do background image, tá? Nós vamos deixar só comentado, evidentemente, para a gente usar depois, se for o caso, tá? Então, Ctrl S, aqui a gente vai mudar aqui para arquivo 4, ou dar dois cliques, né, no arquivo, lá na página, tá? Aqui a gente pode usar, vou colocar aqui, acho que está aqui no inline, está no class, vamos colocar, deixa eu ver aqui, font, não, no caso é class, né? Vamos colocar aqui um style, font color, font color, font color, deixa eu ver aqui. Não, é só color. Color, às vezes a gente esquece um pouquinho. Vou colocar branco, né? Só para a gente pegar aqui o estilo, né? Aliás, vamos colocar aqui só vamos deixar aqui de fora. Vamos ver se ele pega o estilo que a gente estava trabalhando, que estava uma cor bacana. Eu não lembro qual que era aquela cor, mas vamos colocar aqui um marronzinho. Cores, CSS hexadecimal. Vou colocar um chocolate, né? Vou colocar um chocolate aqui na cor. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver o que dá lá. Vou colocar na classe. Vou colocar aqui na classe. Então, para ficar mais marronzinho, né? A nossa cor. O nosso arquivo 4 aqui. Então, nós vamos colocar um class. Estilo, título. Como é que é o título? Estilo do título, que é o nome da nossa classe, né? Ou do ID. Pronto. Agora está mais da forma como eu queria. Bom, então já que nós vamos trabalhar a questão das tabelas, eu vou simular aqui uma página, um arquivo, uma página, né, que dá a impressão de uma listagem de itens, digamos assim, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente faz, né? E que pode ser, por exemplo, uma estratégia de uma prototipação visual, quando um futuro cliente pedir, né? Às vezes vocês já acessaram em vários sistemas que tem uma listagem de determinados
objetos, pessoas, né? Enfim. Então, nós vamos acessar aqui, nós vamos programar aqui, nós vamos programar aqui uma tabela, tá? Aqui embaixo aqui nós vamos programar uma table, tá? E essa table, ela vai ter algumas, vamos colocar aqui uma TR de linha, né? E algumas colunas, tá? As colunas são as TDs. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, um ID. Que mais? Vamos colocar aqui o nome, tá? TD, nome. Pode colocar nome completo, tá? Nome completo. Aí, suponhamos, vamos colocar aqui uma data de nascimento. Um TD aqui de estado civil, tá? E uma última TD aqui que a gente vai chamar de ações, certo? E aí, nós vamos começar a estilizar essa tabela agora, né? Ó, vamos colocar aqui. Aqui a gente vai, por exemplo, colocar um ID aleatório, né? Vou colocar meu nome, por exemplo, Paulo Henrique. Não, vou colocar nomes aleatórios. João da Silva Medeiros, certo? Data de nascimento pode ser 25/12/1975. Estado civil pode ser casado. E as ações aqui a gente vai trabalhar imagens, tá? Imagens, e aí vocês vão entender por que de imagens, tá bom? Vamos com duas linhas por enquanto, tá? Então, Alt Tab, F5, tá lá, né? Uma tabela, né? Que a gente já tem aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Vamos começar o estilo. Nós podemos criar, vou mostrar para vocês também. Nós podemos criar aqui um new file e a gente vai dar um nome, a gente vai salvar ele, ó, dentro da pastinha CSS, a gente vai dar um nome para ele de vamos dar um Ctrl S aqui, né? Vamos colocar assim, ó, tabela ou tabelas, tá? Tabelas.css. OK. Então esse é o nosso arquivo que a gente vai construir os estilos da nossa tabela, certo? Lá no arquivo 4, né? Isso aqui agora que eu vou mostrar é novo, ou não tão novo, nós importamos, né? Nós fizemos a inclusão do arquivo estilos.css. Para a gente incluir esse novo arquivo criado, basta a gente repetir a linha, Ctrl C, Ctrl V, e aqui no lugar de estilos a gente coloca tabelas, tá? Então a gente percebam, a gente pode incluir quantos arquivos a gente quiser com o CSS, ok? Lá dentro do nosso arquivo tabelas.css, nós podemos fazer aqui um table, tá? Que é o nosso, aqui a gente vai trabalhar com seletores, né? Table, primeira coisa que eu vou colocar é o que? Border. Vamos colocar aqui um solid, um pixels e a cor, vamos colocar preto, tá? De início. E aí, a nossa largura da tabela vai ser width 100%. Podemos colocar em percentual, né? Então, Ctrl S e aqui a gente tem uma tabela, né, em 100%. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero deixar em negrito o título, tá? Eu quero deixar em negrito o título. Lembrando que essa borda é a borda externa da tabela, ok? O que a gente pode fazer aqui agora? Text. Deixa eu ver aqui. Text align. No caso, text align vai ser assim, gente, ó. Pode ser table, tá? tr, td, tá? E aí aqui eu vou trazer para vocês um conceito que eu
fiz menção numa aula anterior, mas eu não apliquei. Lá, quando a gente tem uma tabela, né, vou diminuir menos aqui o zoom, essa primeira linha que geralmente é o título, né, o título da tabela, geralmente a gente usa H, tá? De TH, que é T-reader, alguma coisa assim, tá? T-read. Que seria table read, de cabeçalho, tá? Ou head, eu não sei bem a pronúncia, tá? Mas a gente pode trabalhar assim, ó, porque aí vocês vão entender que nós vamos estilizar a primeira linha da tabela, que é, na verdade, o nosso título, né, das colunas. Aqui a gente troca por H em todos, né? Aqui a gente coloca H aqui, aqui e aqui, certo? Lá na nossa tabelas.css, em vez de a gente colocar TD, a gente vai colocar H. E a única coisa que a gente vai fazer aqui, por enquanto, é text align center e font weight bold. Eu quero o título centralizado e em negrito, tá? Então, Ctrl S, aqui a gente dá um F5, certo? Agora, o que nos interessa aqui, ó? Por exemplo, o ID eu quero que ele seja centralizado, tá? Centralizado. Então, esse centralizado eu posso fazer ele lá no arquivo 4, na própria tag HTML. Então, aqui eu posso colocar um align e falar que eu quero ele centralizado. O que pode ser centralizado também? Data de nascimento, align center, tá? Por quê? Porque não vai mudar. A data de nascimento vai ser sempre ali alinhado na parte central. Aqui a gente vai trabalhar com casado, solteiro, divorciado e viúvo. Eu acredito que pode ser alinhamento centralizado também, para ficar uma estética mais bonitinha. E essas ações aqui, que vocês vão entender dali a pouco, pode ser center também, ok? Então, Ctrl S, F5, tá aqui um pouco mais adequado, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colorir as linhas do título, tá? Eu vou colocar um background no título. Lá no nosso tabelas.css, então eu vou colocar aqui, ó, background color. Aí eu vou colocar, porque aí a gente começa a fazer os destaques que a gente precisa, fazer os estilos, né, para ficar um pouco mais bonitinho, tá? E aqui propositalmente, ó, vai aparecer uma coisa que eu falei para vocês lá no passado, que mesmo que as bordas internas estejam zerados, né, com pixels zerados, a gente tem que colocar o cell spacing zerado também para a gente não ter esse espacinho em branco que vocês estão vendo aqui, ok? Bom, dito isso, nós podemos fazer o seguinte. Inclusive, vamos fazer isso agora, tá? Nós podemos ir aqui em Table e colocar a nossa propriedade, que é o cell. Cadê o cell? Eu acho que não é aqui, eu acho que é no HTML direto, tá? Então, a gente vai lá no arquivo 4, nós vamos no Table aqui, vamos colocar aqui, ó, cell spacing igual a 0, certo? Esse cell spacing, ele vai fazer sumir essas marcazinhas pequenas aqui, né, da tabela. Eu já pressionei F5, então tá, beleza. E aí eu quero, por exemplo, eu quero, digamos, um pouco mais de espaçamento. Vamos voltar aqui para 100%. Eu vou colocar aqui uns 150% para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? Eu vou colocar um espaçamento melhor aqui eu vou dar um padding na linha inicial, né, de
nessa linha inicial, que é os títulos, né, da tabela. E aí eu vou falar o seguinte, lá no CSS, eu vou falar que o meu TH, né, ele tem um padding top, que é o superior, né, de uns 10 pixels de distância, e um padding bottom, né, que é o inferior, de 10 pixels de distância também. Né? Aí você vai ter uma linha maior, né, um espaçamento maior na linha de cima ali, certo? E posso fazer isso também com as demais linhas de baixo, tá? As demais linhas de baixo. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Copiar esse cara, tá? Table, TRTH. E aí aqui para baixo, em vez do TH, eu coloco R. Aliás, TD, tá? Porque aí vai ser o quê? Vão ser todas as linhas, as demais linhas, né? Os demais table data que vão estar com o padding top e o bottom com 10 pixels, tá? E aí a gente vai ter conteúdos mais espaçados, mais agradáveis aos olhos, né? Pra gente ver. Certo? E aí eu posso, por exemplo, eu vou fazer um experimento aqui para vocês verem, ó, de estética, né? Eu vou remover essa borda aqui da table. Na verdade, eu vou colocar só a border. Eu vou deixar sem borda essa tabela, ou então eu coloco ela cinza. Deixa eu ver. Eu vou colocar ela zerada. 0 pixels. Tá. Deixa essa borda assim. E aí no TH eu vou colocar assim, ó, uma border. Eu vou copiar esse código, ó, copiar esse código, colocar aqui dentro das minhas THs, tá? Aqui eu vou dar uns 2 pixels, tá? Uns 2 pixels. Vou deixar sólido e aqui eu vou deixar border bottom, tá? Ou seja, eu quero só uma linha ali na horizontal embaixo, certo? E esse é o efeito que a gente tem, ó. É só um efeito de topo de tabela, digamos assim, ok? Podemos colocar 3 pixels aqui para ficar mais. Aí vai da nossa. Do que a gente acha interessante e adequado, certo? Se a gente quiser dar uma coisa mais de, por exemplo, a gente pode mudar isso aqui para maiúsculas, né? A gente viu isso lá, que é o text, deixa eu lembrar, uppercase. Deixa eu ver aqui que eu tenho um documento com as propriedades salvas aqui. Letter, text transforming. Deixa eu ver. Lowercase, aqui ó, text transform, né? Aí a gente coloca o uppercase, tá? Vou copiar a propriedade inteira aqui, ó. Aí a gente vai lá dentro do nosso título, né? A gente coloca esse text transform uppercase, né? Up de subir, né? E aí ela vai ficar maiúscula, tá? Aí fica maiúsculo aqui o topo da tabela, digamos assim, certo? Bom, aí eu vou criar mais lá no nosso corpo da tabela, para vocês verem, eu vou criar mais algumas linhas, tá? Duas, na verdade, mais duas linhas, né? Aí a gente muda aqui, por exemplo, Mariana de Carvalho Oliveira. A data de nascimento eu vou colocar 25/2/78. Solteira. Bom, e o ID aqui, né? Não pode, geralmente não se repete. Vou colocar um 47. Aqui eu vou colocar Joana Amaral do Nascimento. Vou colocar aqui 62. Vou colocar aqui viúva. Viúva. 1900 e
69 e pronto, tá? Ctrl S. Aí aqui a gente tem, né, 3 pessoas, digamos assim, cadastradas. A borda aqui, eu tô achando ela um pouco muito, digamos, como é que eu posso dizer? Muito forte, né? Então vamos lá nas cores. Aí a gente pode pegar a cor depois do preto é um pouquinho mais leve, né? Digamos assim. Então onde eu vou alterar? Lá em tabelas, aqui no TR, na nossa borda de baixo, né? Cadê onde é? Border bottom, que é aqui. Então eu vou pôr a cor aqui, certo? Ctrl S, a gente vai lá olhar. E aí ela dá uma minimizada. Vamos tirar esse fundo aqui por enquanto. Vamos tirar esse fundo aqui por enquanto. Background color, vamos deixar sem nada por enquanto, tá? Aí a gente deixa assim, ó. Bom, essa tabela nós podemos aqui na table mesmo, a gente pode dar para ela ficar um pouquinho mais centralizada, para a gente trabalhar alguns efeitos nela. Nós podemos dar um margem de todos os lados, né? Um margem geral, né? Em cima, embaixo, direita e esquerda, nós vamos colocar aqui uns 20 pixels, né? Para gente dar uma fechada nela. Aqui eu vou dar aqui uma largura nela de 90% para ela conseguir ficar mais adequada aqui para a gente começar a visualizar, tá? 95, vamos pôr aqui 95. Tá, 95 foi mais adequado, né? Aqui, ó, eu tô sentindo que tá muito perto, tá? Do ID, do nome. Então, dentro de cada célula desta coluna, nós vamos dar um padding left, né? Que tá aqui assim, ó. Um padding left. E esse padding left, ele vai fazer um distanciamento. Um distanciamento. Para isso, a gente vai lá, né? Para a gente não fazer, deixa eu pensar aqui, para a gente não fazer isso em todas as colunas, a gente pode lançar o estilo aqui, né? No caso, pode ser uma classe, tá? Vocês vão entender por quê. Porque se eu colocar aqui o padding left dentro de TD, não só essa do nome vai pegar essa regra, mas como todas as outras também vão, tá? Então vejam só o raciocínio, nós vamos criar uma classe que nós vamos chamar assim, estilo, coluna, nome, tá? Nós vamos fazer isso. A única instrução que eu quero fazer é padding left. Nós vamos fazer aqui uns 15 pixels de distanciamento, tá? Então, aí o que eu faço? Todas as colunas do nome, né? Aqui, ó. Onde tiver nome, o que eu vou fazer? Eu vou usar o parâmetro class e colocar estilo coluna nome, certo? Só que aí eu vou ter que ter o cuidado de repetir tudo isso aqui, ok? Dessa forma aqui, ó. Aí a gente dá um Ctrl S, vai lá e a gente tem, na verdade ele pegou, foi na de cima. Então nós precisamos apagar de cima. Ó, a gente colocou no João, na Mariana e na Joana. A Joana aqui não tá. Deixa eu ver aqui. Por que que... Ah, é porque eu não coloquei o... Olha só, esqueci de colocar o class, né? Então aqui a gente colocou o class e aí sim já tá um pouquinho mais afastado. Então a gente pegou de fato o efeito que a gente queria, tá? Geralmente digamos, essas tabelas, elas têm uma intercalação de cores, tá? Uma intercalação de cores para as pessoas conseguirem visualizar melhor, enfim, tá?
o que que a gente pode fazer aqui para ficar bacana é, deixa eu ver, estilizar algumas das células, né, ou das linhas, mas eu posso deixar isso aqui para depois. Tem uma coisa que acontece bastante em sistema, né, que é essa colunações que eu quero mostrar para vocês, né? A gente já até visitou um site que ele se chama icons8.com.br, tá? Aqui, geralmente as pessoas consultam um ícone, diversos ícones, né? E aqui o interessante dos sistemas é que você pode entrar para editar registros, você pode bloquear ou suspender um registro, você pode deixar ele visível ou não, e assim tem tantos outros ícones, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é, por exemplo, vamos usar aqui uma configurações, né? Eu digito aqui no campo de busca normal, né? Aí a gente tem essa engrenagemzinha aqui de configurações, tá? A gente entra nela, pode ser nessa coloração para baixar, tá? Aí eu falo para baixar, aqui tá 50 pixels, né? Pode ser em PNG? Pode, porque aí a gente baixa com fundo transparente. Então eu vou baixar ela, vou lá, vou dar um Ctrl X aqui e nós vamos colocá-la, em vez de ser na raiz da pastinha imagens, nós vamos criar uma outra pastinha que a gente vai chamar de, sei lá, de ícones. Tá? Ícones, a gente cola lá, certo? Vamos renomear este ícone para configurações. Assim, configurações.png. De modo que lá na nossa primeira linha que aparece lá, João da Silva Medeiros, nós vamos colocar, né, a nossa tag que a gente já conhece, a nossa tag IMG, SRC, aí vai estar lá dentro de IMGs e ícones, tá? Então a gente vai ter que colocar aqui, né, deixa eu ver, IMGs barra ícones barra configurações.png, certo? Aí a gente tem que dar um tamanho para ela, né? Lógico, de uns, vamos colocar 20, né? Que é 20 pixels. E esperar que ela se comporte tal qual como a gente precisa, certo? Então, Alt Tab, a gente volta lá no na nossa tabelinha. E aí a gente tem lá um íconezinho já de configurações que a gente pode clicar para editar, fazer qualquer alteração no perfil da pessoa, certo? Vamos diminuir um pouquinho mais o tamanho, vamos colocar aqui uns 18 pixels, né, para ficar mais um pouco mais adequadozinho aqui, né? E outra, a gente vai transformar essa imagem, como a gente já viu, né, em um link, tá? Em um link que pode me levar para uma outra página, né, de edição, né? Para isso a gente faz isso, ó. A gente coloca a tag A aqui, fecha ela aqui e a imagem entra dentro da tag A, né? E aí essa imagem ela vai se tornar um link, né? Um link que vai fazer uma edição, né? Uma suposta edição do registro, certo? Então, aqui se a gente já observar, já tem a mãozinha aparecendo, né? E aí, a gente pode, nessa pegada aqui, a gente pode assim, eu quero entrar para visualizar essa pessoa. Geralmente, as pessoas usam um ícone de lupa, né? Então, a gente vai fazer aqui um pesquisar, tá? Pesquisar, as pessoas usam este ícone, tá? Aí é o ícone que vocês quiserem, né? Que tiver mais adequado com o projeto de vocês, enfim. Aqui a gente vai baixar, deixa eu ver aqui, esse pesquisar aqui parece que tá interessante. Mas aqui ele tá bem mais
Fosco. Eu não sei se esse é melhor ou esse. Vamos tentar os dois, né? Vou clicar nesse aqui, clicar no baixar, 50, PNG, baixa, tá? Aí eu vou lá, vou dar um Ctrl X e colocar ele dentro dos ícones, né? E vou renomear ele para pesquisar, certo? E aí, muito simples, né? Copiar e colar, tá? Copiar e colar. E aqui a gente muda para pesquisar, certo? Que ele vai repetir o ícone, só que um outro ícone, né? É o nosso ícone da lupinha, certo? Aí ele ficou aqui com esse ícone. Eu achei que ficou legal, interessante. Tá aparecendo esse carinha aqui. A gente pode fazer o seguinte. Esse aqui é uma espécie de underline, né? Um underline. A gente pode mudar aqui, sei lá, isso acontece porque tem isso, né, pessoal? Uma espécie de espaço, alguma coisa aqui. Mas o que a gente faz? Lembra lá da propriedade que a gente viu do text decoration, né? Que está dentro do TD? Então a gente vai fazer um estilo lá na tabela, a gente vai falar assim, olha, dentro da tabela, dentro da TR, dentro da TD e no link, né? A gente quer, ó, vou até criar aqui para vocês verem, e no link, ó, a gente quer um text decoration, none, ou seja, nada, né? E aí a gente espera que isso surta efeito. Reparem aqui, ó, pronto, surtiu o efeito que a gente precisava, certo? Então eu poderia entrar para visualizar essa pessoa, configurações para fazer algum tipo de edição, alguma coisa. Eu poderia bloquear, né? Bloquear este usuário, por exemplo, né? E aí eu poderia colocar mais um íconezinho aqui de bloquear. Bloquear. Poderia ser... Deixa eu ver. Tem um que eu gosto bastante. Só que não vai ser exatamente esse bloquear. Vai ser tipo assim, um visualizar. Dessa forma aqui, ó. Porque aí geralmente é um olhinho, né? Um olhinho desse aqui, ó. Só que ele tem que seguir mais ou menos pelo design, né, que eu estou preparando aqui, ele vai ter que seguir uma espécie de padrão com os outros ícones, né? Parece que não vai dar, vamos colocar olho. Olho é mais ou menos isso que eu quero. Pode ser esse aqui, ó. Mas vamos olhar. Ou então assim, ó. Acho que eu já pesquisei bloqueado. Vamos ver aqui, bloqueado. Pode ser esse cadeadinho, que é bem legal também de trabalhar. Suponhamos que a pessoa queira fazer eu quero bloquear esse usuário, né? E ela vai lá, coloca esse íconezinho de bloqueado, fica bem bacana. Então vamos baixar esse aqui, mesmas configurações, tá? Gente, é mais ou menos Ctrl C, Ctrl V, né? Quando você pega assim digamos né, a indicação, a forma, né, como você trabalha. Vou colocar aqui bloquear. Configurações, pesquisar, bloquear, certo? E aí você pode basicamente é isso, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu vou fazer eu acho que mais um só para a gente seguir adiante. Que é bloquear.png. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: quando a gente tem, ó, apareceu aqui já, né? Quando a gente tem uma espécie de lembrando, pessoal, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com a paleta de cores,
sei lá, laranja, azul e tal, esses ícones, eles podem ser customizados, né? Aquela coloração que eu acho que eu já, se não me engano, eu já mostrei em alguma outra aula, né? Você vem aqui em cor, ó, e aí você escolhe a cor que você quer, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero um laranja dessa cor aqui, ó, você consegue baixar dessa cor aqui para trabalhar, certo? E aí, evidentemente, você pode, por exemplo, você pegou bloqueado, aí a gente vem aqui, ó, desbloqueado, que geralmente é um cadeadinho aberto, né? Então, se a gente clicar aqui, né, fazer o mesmo procedimento, baixa, né? Aí a gente tem uma questão que é o seguinte, a gente vai lá, vou só colocar aqui para vocês verem, que a gente tem que ter variações disso aqui, né? Então, desbloquear, certo? Bom, até o momento, então, a gente vai fazer o seguinte. O que a gente tem aqui, a gente vai copiar, né? As linhas de baixo precisa repetir esse código. As linhas de baixo não, né? Todas as linhas adiante. E aí, por exemplo, na segunda coluna aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o desbloquear, porque eu posso simular que a Mariana é uma usuária, né, uma usuária do sistema que está bloqueada, né? Então a gente vem aqui, F5, vocês podem ver o seguinte, ó. O João ele está normal no sistema, eu posso vir aqui e trancar, né, bloquear. A Mariana já está bloqueada, então eu venho aqui no cadeadinho e desbloqueio, né? E assim sucessivamente, né? Dá para fazer mais algumas adequações aqui, por exemplo, deixa eu ver o que mais que o pessoal usa. O excluir, né? O excluir registro, né? Isso aqui poderia ser um produto de supermercado, um produto de compra e venda, uma peça de estoque, né? Alguma coisa. Então eu venho aqui no lixeira, né? E baixo uma lixeira que dá para colocar lá como ícone também, tá? Baixar, normal, tudo como os demais, tá? Aí eu acho que a gente pode seguir para outras estilizações, tá bom? Então aqui a gente tem lixeira, né? E aí a gente vai lá no código, coloca mais um, né? Deixa eu ver se esse aqui é o primeiro. Esse aqui vai ser o primeiro, a gente faz Ctrl C, Ctrl V em mais um link. E aqui a gente coloca lixeira, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui depois do link, né? Dentro das outras linhas, colunas, tá? E dessa forma aqui. Então, Ctrl S, se a gente for lá no nosso projeto, né? Na nossa estilização, tá lá a lixeirinha. Não ficou tão legal, tá, pessoal? Dá para substituir esse ícone aqui. Vamos ver uma lixeira mais adequada, tá? Deixa eu ver. Lixeira. Deixa eu ver. Ela tá muito. Deixa eu ver se esse aqui fica legal, ó. Parece que esse aqui tá mais interessante. Baixar. Aí a gente vai lá. Recorta. Cola dentro da pastinha dos ícones. E vamos colocar aqui um renomear, né? Lixeira 2, tá? Lixeira 2. A gente vai lá no código, coloca um 2 aqui para ver como é que ela se comporta lá no projeto, tá? F5, ó, para mim ficou mais adequado assim, tá? Aí a gente substitui as outras duas, tá? A gente vem aqui e coloca lixeira 2 e lixeira 2 aqui em cima, certo? Então, Ctrl S, F5 aqui e tá tudo adequado. Então, essas são algumas práticas, né, que a gente tem na área da programação que fazem toda a diferença, né? Inclusive para a questão da intuitividade da pessoa e tudo mais, né? Já que é um link, né? A gente poderia fazer aquela brincadeira de assim que passasse aqui a mãozinha, né? O
o ponteirozinho, colorisse para um ícone laranja, azul, né? Para mostrar que aquilo é clicável, né? Mas isso aqui fica para tarefinha de casa para vocês como complemento, tá certo? O que que fica legal de mexer aqui ainda? A gente colocar coloração em linhas alternadas, tá? E eu vou fazer isso aqui agora na linha da Mariana, por exemplo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Vamos lá na tabelas, aí a gente coloca assim, ó. A gente pode criar uma classe, ó, vamos criar um ID, tá? Dessa vez. Linha, vamos chamar de linha com linha destacada. Destacada. Dessa forma aqui, certo? O que que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente vai fazer um background color e a gente vai colocar uma cor mais, digamos, vamos lá, um cinza mais bem clarinho, tá? Um cinza, esse A9 aqui, ó. Ou então esse C0, tá? Esse silver, né? Pode ser o silver também, o pessoal usa. Então, linha destacada, né? A gente vai usar para a coluna da... Quem que é? Mariana? Pode ser Mariana. Aí a gente vem aqui, se não me engano é no TR, a gente vem aqui, ID, linha destacada, tá? Se não for no TR, nos TDs, tá bom? Então a gente vai lá no projeto e F5 tá lá a nossa linha destacada. Pode ser mais clarinho ainda? Pode. Vamos lá na nossa tabela de cores, vamos colocar esse aqui, ó. Esse bem clarinho, tá? Esse bem clarinho lá na tabela CSS. Aqui, pronto. Ctrl S. E aí a gente, F5 tá lá bem destacadinho, né? Bem mais leve. E além disso, pessoal, dá pra gente, imagina, né? Uma tabela, isso aqui fica fácil de... A facilidade disso aqui, que eu tô fazendo, é para as pessoas quando forem acessar um relatório muito grande, às vezes você começa ali na esquerda da página, vai até lá no final, é para você se localizar. Você pega o mouse aqui, vem correndo ele para a direita, né? E aí você, às vezes, vai lá destrancar alguém, deletar alguém, visualizar alguém, você tem certeza que você está na linha correta, tá? E aí vocês pensam assim, ó. Aqui a gente poderia ter muito mais linhas, né, do que simplesmente essas, né? Eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, só para vocês verem que fica muito bacana essa, digamos, essa coloração, tá? Então, Ctrl S, F5, aí a gente tem aqui uma inconsistência que a gente só repetiu, mas a gente tem que fazer alterações, né? Então, aqui, o João, a linha do João da Silva aqui, esse cara... Tem que ser colorido, aqui branco e aqui colorido, né? O que a gente faz? Simplesmente localiza a coloração, né? A gente coloca um ID aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente pega o TR que tem o ID, dá um Ctrl C, aí a gente vem aqui. Esse aqui precisa? Não. O próximo precisa? Sim. A gente coloca. O próximo precisa? Não. Tá? O próximo precisa? Sim. E aí a gente faz a adequação das linhas em destaque, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui, por exemplo, vocês devem estar pensando, nossa, mas é muito código. Só que na programação, que seria conteúdo de um conteúdo mais adiante, né? Que a gente pode ser um outro curso, né? Para a gente fazer, a gente vai ver, né? Veria que isso aqui, essas linhas, né, essas dezenas, centenas, milhares de linhas, são geradas automaticamente pela programação. Como? Você busca os dados em um banco de dados, trabalha esses dados aqui, a estética,
você produz uma linha de código, uma única linha da tabela e ela vai se repetir, né? Ela vai se repetindo até na mesma quantidade de linhas que tem no banco de dados, você traz aqui para o seu sistema, certo? E aí vai, né? É dessa forma que funciona. O que dá para a gente fazer aqui mais? Agora a gente pode colocar uma bordinha de fundo, né? Uma bordinha lateral na tabela. Vamos colocar aqui Vamos lá no nosso tabelas.css. Aqui a gente pode ter uma borda dashed, tá? Borda dashed, sei lá, 1 pixel e vamos deixar assim preto. Vamos ver o que acontece. Qual que é o impacto disso, né? Tracejada, a gente pode pôr uma coloração diferente. Ó, vamos deixar assim, ó, sólido, né? E vamos deixar cinza por enquanto, certo? Vamos deixar cinza. Então F5, beleza. Aí eu vou dar um padding. Deixa eu ver se no table vai funcionar. Eu acho que vai ser aqui na... Deixa eu ver se vai ser na TR. Deixa eu ver se vai ser só na TR. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero afastar esse 35, esse ID um pouquinho mais. Eu quero deslocar um pouquinho mais para direita, para não ficar tão próximo aqui da tabela, né? Então eu posso vir no TH aqui. Eu trabalhei só o padding top e o button. Eu posso dar um padding left. Só que aí eu aplicaria em todas as colunas, né? Como eu só quero na primeira coluna, a gente vai ter que ir lá no CSS inline, tá? Na primeira, no caso, nas primeiras colunas, né? E fazer isso manual mesmo, tá? Então vai ser aqui no primeiro TH, a gente vai colocar uma tag style, né? Uma tag não, parâmetro style. E a gente vai fazer um padding left, sei lá, 15 pixels de distância. Ctrl S, aí a gente vai lá e vai reparar aqui no ID, né, se ele vai afastar um pouquinho da borda. Então F5 já deu uma afastadinha da borda, já resolveu o nosso problema que a gente precisava, porque os demais também se afastaram, né? A não ser que a gente queira aplicar em cada um deles, né, esse efeito, tá bom? O que dá para fazer mais aqui para ficar legal essa tabela, visualmente falando, né? A gente colocar sombra, né? Então a gente vai lá a gente vem aqui vamos consultar na internet, né? Borda CSS, não, borda não, Shadow CSS em todos os lados, certo? Então aqui box shadow, né? Usando em todos os lados, a gente precisava ver um exemplo que já estivesse em funcionamento. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Aqui embaixo não vai ter, mas de repente em outro site a gente consegue encontrar. Porque tem muitos exemplos, tipo assim, esse efeito aqui é bem legal, olha só, bem legal. A gente pode usar isso para botão e tudo mais, é bem bacana. Vamos lá ver. É esse resultado aqui que eu quero. Exatamente esse. Então, se a gente vier aqui em CSS, a gente pega aqui, ó, que tem uma classe, né? E todas esses comandos a gente vai colocar no... Todos não, né? Pode ser só esses aqui, ó. Essas duas linhas de comando a gente coloca na tabela, tá? No CSS da tabela, tá? Aqui dentro, ó, dessa forma aqui, e a gente vai lá verificar se o efeito que a gente quer, se ele vai ser aplicado. Então, olha só que bacana. Olha só como fica destacado a tabela, como fica mais bonita, né, a tabela.
é uma outra visão, né? É como se fosse um 3D aqui e tudo mais. Na última linha da tabela, quem preferir, pode pôr uma linha, uma borda como essa de cima, né? Eu só não lembro aonde que a gente fez isso. Acho que foi aqui, ó. Border bottom solid e tal, né? Lembrem-se que está no TH, né? E aí a gente, só que a gente pode colocar ela, né, no inline lá na última linha da tabela, no caso. Aí eu não sei se a gente aplica ela na TR direto ou se a gente aplica em cada TD para fazer essa borda. Mas vamos tentar aqui, ó. Style, né? Tô com o código copiado, eu colo, tá? Border bottom, né, da TR, né, da nossa última linha, sólida 3 pixels, essa cor, certo? Ctrl S, F5, como não surtiu o efeito, é em cada coluna, tá? Em cada table data. Então a gente pode vir aqui depois desse align, colocar, tá? Depois dessa class aqui, colocar. Por que, gente, que eu estou fazendo isso inline? Porque a gente está fazendo essa adaptação, digamos assim, apenas para a última linha da tabela, né? Falta esse aqui, ó. Falta, não falta, deixa eu ver. Isso, a gente já pôs em todos. Então, ó, F5 tá lá a nossa, digamos assim, o finalzinho, né? Bom, enfim, dá para fazer muita coisa bacana com isso, né? Achei que não ficou legal. Eu vou tirar, remover e vou trabalhar com vocês uma coisa bem bacana. Se der tempo, né? Deixa eu consultar aqui quanto tempo já está a aula. Tá em 51 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula agora e vou voltar para a gente fazer uma espécie de... Eu tenho certeza que vocês já viram, fazer uma espécie de paginação ali embaixo, tá? Como se a gente quisesse mostrar para o usuário, suponhamos que essa página aqui tivessem, sei lá, 10 mil usuários cadastrados, né? E aí a gente vai ali, faz uma paginação, tipo assim, página 1 a cada 20 usuários, né? Página 2, página 3 e assim sucessivamente. Eu vou fazer um efeitozinho também na próxima aula, que é passar o mouse aqui em cima, né? Eu vou tentar fazer isso, e essas linhas fazerem uma espécie de destaque, tá? Destaque do background colorido, mudar de cor, certo? Então, na próxima aula a gente vai fazer isso, tá? Para vocês verem que fica bem legal, bem bacana, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.